Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual no canal Mensageiro da Verdade, com o pastor J. Pérez. E vamos dar continuidade no estudo bíblico, hoje no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 25. Então já pega a sua Bíblia para nos acompanhar. Abraão se casa outra vez. E Abraão tomou outra mulher, chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zirã, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Joquissã gerou a Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. E esses foram os filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, o filho da promessa. Então ele casou com outra mulher, ele teve filhos, e esses filhos deram a ele descendência, assim como o Ismael, que ele já tinha tido antes de Isaque, mas o filho da promessa de Deus era Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. O total da vida de Abraão foi 175 anos. A morte de Abraão. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido a seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão compara dos filhos de Et. Ali estava sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Então aquele campo que ele foi lá pedir para comprar, que ele disse, me dê preço, aí o cara não quis dar preço, aí ele disse, capaz que eu vou te vender um campo que vale 420 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti, pode usar, eu te empresto. E aí Abraão foi lá e disse, já que tu falou em 420 ciclos de prata, tá aqui, eu vou pesar e vou te dar. E comprou o campo, e enterrou a esposa dele, Sara, e lá ele também foi enterrado. E aconteceu que depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço de Laai-Roi. Os Ismaelitas. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Adbel e Mibson, e Misma, Dumá e Massá, e Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado a seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para Sur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmão de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, assim como Abraão, que não conseguia ter filho com Sara, porque Sara era estéril, assim também era Rebeca. E assim como Abraão, ele orava a Deus, e Deus apareceu para ele e prometeu um filho, o filho da promessa, que era Isaque, assim Isaque orou a Deus. Com fé ele buscou, e insistentemente. Coisa que hoje falta muito na igreja, muito nos irmãos em Cristo. Porque as pessoas não têm fé para insistir orando, elas desanimam muito rápido. Mas Isaque, ele orou por muito tempo. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Esaú e Jacó.
Quando Deus disse que no ventre dela tinha 2 povos e que o maior serviria ao menor, era que Esaú serviria a Jacó, porque Jacó era o escolhido. Era o que tinha uma missão para cumprir. E cumprindo-se os seus dias para dar luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo coberto de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou-se o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou. E cresceram meninos, e Esaú foi homem perito em caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Então aqui a gente vê, né, que a palavra ela nos diz que Isaque ele casou com a Rebeca e ela não poderia ter filho, e ele orou incessantemente ao Senhor. A palavra nos mostra que quando Isaque tomou Rebeca por esposa, ele tinha 40 anos. E que ele foi só ter os filhos dele nascer Esaú e Jacó quando ele tinha 60 anos. Ou seja, durante 20 anos, Isaque orou pedindo a Deus que desse um filho. Que abençoasse ele e a esposa dele, Rebeca, e desse um filho. Durante 20 anos. Aí lá em João, capítulo 5, a gente tem a passagem de um homem que há 38 anos buscava no poço de Betseba a cura, porque ele não podia caminhar e ele buscava a cura. E a gente vê que tem gente com fé que muito tempo perseverou nessa fé para conseguir a bênção. E hoje é tão difícil das pessoas permanecerem na fé, estarem na presença do Senhor, buscarem a presença do Senhor. Às vezes elas vão um tempo na igreja, não conseguem a sua bênção e desistem, desanimam. Tem pessoas às vezes que não têm ânimo para fazer uma campanha de 7 dias do início ao final, do início ao fim. Imagina buscar durante 10, 20, 38 anos a presença de Deus até que Deus venha e abençoa. Como foi o caso de Isaque, que levou 20 anos, como foi o caso do paralítico do tanque de Betseba, que depois de 38 anos Jesus chegou para ele e curou ele. Você teria essa fé de ficar 20, 30, 40 anos buscando o Senhor, esperando a sua bênção? Reflita nessa pergunta. E cresceram os meninos, Esaú foi homem perito em caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava mais a Jacó. E Jacó preparara um cozido, quando veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Tá, pastor, mas o que tem a ver isso? Naquela época, o primogênito era quem ficava de responsável por toda a tenda, por toda a família no falecimento do pai. Ou seja, todos os bens, toda a administração era a responsabilidade do primogênito. Então, além deles considerar uma bênção, o primogênito era o herdeiro oficial. Diferente de hoje, que se faz uma partilha e cada herdeiro ganha uma parte, naquela época, só quem recebia era o primogênito. Ele recebia tudo, passava do pai para o filho primogênito, e ele administrava e cuidava de todo mundo. Ele era o chefe, ele se tornava o chefe da casa. Quando ele vendeu esse direito para Jacó, ele passou o direito de chefe da casa, de receber tudo de Isaque, para Jacó. Por isso que era tão importante para Jacó ter esse direito de primogenitura. Porque o primogênito era alguém muito importante. E como ele tinha vendido, ele tinha jurado, ele ia cobrar, Jacó ia cobrar lá futuramente, quando chegasse o momento certo, esse direito. Só que a fome era tanta que Esaú, para um prato de lentilha, trocou algo tão importante. E a pergunta que fica é: pelo que você está trocando o direito de ser filho de Deus? Hoje há muitas pessoas trocando o direito de ser filho de Deus. Alguns por um prato de comida, outros por algo que dê uma alegria momentânea. Mas essa é a pergunta que fica. Esaú trocou por um prato de lentilhas seu direito de primogenitura. E você? Pelo que está trocando a presença de Deus e o ser filho de Deus? Porque muita gente está abrindo mão de ser filho de Deus e está trocando por coisas fúteis. Essa é a palavra de hoje, Gênesis capítulo 25, e no próximo programa nós vamos falar e vamos ler sobre o capítulo 26 de Gênesis, Isaque na terra dos filisteus. Que Deus abençoe, até o próximo programa
Inteligência Espiritual, canal Mensageiro da Verdade, com o pastor J. Pérez. Deus abençoe.